Olá, crianças do 7º ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Quanto tempo a professora não aparecia por aqui? Então, vamos encerrar o nosso primeiro semestre, né, com os conteúdos referentes agora ao mês de junho. Vamos estudar sobre a poluição do ar. Antes disso, vamos fazer uma revisão sobre a atmosfera, que foi o nosso conteúdo estudado anteriormente. Então, a atmosfera é a camada gasosa que envolve e acompanha a Terra em seus movimentos. É a camada que protege o nosso planeta dos choques com os corpos celestes, filtra os raios solares, retém parte do calor absorvido pelo nosso planeta, fazendo com que as temperaturas na superfície eles sejam favoráveis ao desenvolvimento da vida. E elas são divididas em troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e a exosfera, que é a última camada que está formando, né, que faz parte, que compõe a atmosfera. A troposfera, ela vai do solo e tem aproximadamente cerca de 15 a 16 quilômetros de altitude. É a camada onde está presente, onde ocorre o desenvolvimento do ser humano, né? Onde a gente mantém esse contato direto com os fenômenos atmosféricos, como o calor, os ventos e as chuvas, onde sobrevoam os helicópteros, os aviões, né, comerciais. Depois da troposfera vem a estratosfera, que é a camada que tem uma espessura de cerca de 30 quilômetros. Em seguida, temos a mesosfera, que é uma camada que mede cerca de 40 quilômetros de espessura. E a ionosfera, que está com cerca de 80 quilômetros de altitude. E a exosfera, que está acima da ionosfera, que é a exosfera, a última camada, né, que está fazendo, que divide, que compõe a atmosfera. E com isso, né, principalmente na troposfera, existem, né, alguns fatores que estão fazendo com que haja uma perca na qualidade do ar, né? A atmosfera, ela começa a ficar o quê? Poluída. Por que ela fica poluída? Quais são as causas, quais são esses fatores que poluem, que contaminam o ar atmosférico, o ar que nós respiramos? Então, o que faz com que, né, altere essa qualidade do ar? Nós sabemos, somos conhecedores, que o ar ele é fundamental para os seres vivos, tanto nós, animais, como os outros pequenos animais, como os vegetais. Mas a gente corre o risco, né, corre o risco não, nós já estamos correndo o risco de nos contaminar com um ar impróprio para a nossa vida. Devido a causas de contaminação relacionadas, né, com o desenvolvimento industrial, a formação de grandes aglomerados de população, ou seja, o crescimento da população, o aumento de veículos de automóveis e aviões. Então, isso fez com que o ar, né, se contaminasse. Além disso, nós temos as queimadas, nós temos o uso de agrotóxicos. Então, tudo isso faz com que o ar ele se torne impuro, impróprio, contaminado. E quais são as consequências dessa poluição? O aquecimento global, chamado de efeito estufa, onde o dióxido de carbono e o monóxido de carbono eles ficam concentrados em determinadas regiões, formando uma camada que bloqueia a liberação deste calor. Ou seja, a concentração do calor, né, dos raios solares,
se incidindo aqui na nossa atmosfera, essa camada, devido a essa grande liberação de dióxido de carbono e monóxido de carbono, ela faz com que o ar ele fique concentrado. Então, quando ele se concentra, há um aumento excessivo de calor, tá? Então, não tem como esse calor ser liberado, ele vai ficar retido. E isso faz com que as espécies de animais e vegetais podem ser extintas, ocorre a fusão dos gelos dos polos, né, o derretimento do gelo, e com isso a subida do nível das águas dos mares, alteração no clima, influenciando negativamente na agricultura, reduzindo a quantidade de alimentos, e também o aumento da temperatura nos mares, ocasionando, né, a extinção de várias espécies marítimas. Também nós temos as chuvas ácidas, né, que é uma chuva contaminada por poluentes atmosféricos que são emitidos pelas chaminés, né, das fábricas e dos escapes dos carros. As gotas contaminadas, elas vão penetrar nesse solo, causando seu envenenamento, destruindo as florestas, contaminando os rios, lagos e também corroendo os monumentos. Também causa perigos para a nossa saúde. Os poluentes que são, né, emitidos nas grandes cidades industriais provocam nas pessoas o aumento de doenças, né, respiratórias e circulatórias, como doenças na pele e alergias. Nas crianças, está ocorrendo um aumento de doenças ósseas, porque a criança ela necessita, né, ficar exposta ao sol para receber vitamina D, que ajuda no crescimento e no desenvolvimento dos ossos. Como não há condições, como as crianças não têm mais como ficar expostas a um determinado período ao sol para receber essa vitamina C, então ela recebe uma quantidade insuficiente, né? E isso faz com que haja um acúmulo, né? Um avanço de doenças ósseas, né? Na estatura, o desenvolvimento dos ossos dessas crianças. Um dos grandes fatores da poluição é a destruição da camada de ozônio, né? Que o ozônio, ele é uma molécula de oxigênio constituída por 3 átomos de oxigênio, um elemento muito raro na atmosfera. 10 milhões de moléculas de ar, temos apenas 3 moléculas de ozônio. 90% desse gás está presente na estratosfera, né, a camada da atmosfera onde tem essa grande quantidade de ozônio, que é a camada que vai absorver a totalidade dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Como não está ocorrendo como não está ocorrendo a sua proteção, essa camada ela está sendo destruída constantemente devido à poluição atmosférica, faz com que os raios ultravioletas eles sejam incididos com maior consequência, com maior incidência na atmosfera. E isso prejudica tanto a vida animal como a vida vegetal com essa radiação dos raios ultravioletas. Então, isso faz com que também ocorra nos seres humanos, quando eles ficamos expostos ao longo prazo a essa radiação ultravioleta, danos na visão, no sistema imunológico e aparecimento de câncer de pele. E podemos ter algumas atitudes para prevenir essa concentração de poluentes, para tentar amenizar, né, diminuir a destruição da camada de ozônio, né, que ela já está em grande quantidade já destruída, mas minimizar ainda o seu impacto
minimizar a ação do efeito estufa, nós podemos ter uma atitude de redução desses níveis de poluentes. Como eu posso, como você pode, como nós podemos fazer para que a gente tente amenizar ainda essa poluição da atmosfera? Usando menos combustíveis poluidores, né? Passando a utilizar mais o gás natural, fazendo a manutenção adequada no veículo, né? Nos carros, para que ele tenha um bom funcionamento, não emita para a atmosfera uma grande quantidade de gases poluidores. Podemos fazer com que as chaminés fiquem com uma altura maior, né? Está relacionado também com a sua dispersão dos diferentes poluentes, usando filtros. Os resíduos químicos, eles devem ser bem tratados. Reduzimos o consumo do lixo, descartando em lugares corretamente, né? Dando o seu destino correto, plantando mais árvores, evitando queimar compostos orgânicos ou o próprio lixo, utilizando embalagens de spray que não tenha a existência do CF6, que são clorofluorcarbonetos, utilizando fontes de energia renováveis como a energia solar, a energia proveniente do vento e a própria energia da água, que são das usinas hidrelétricas, tá? E isso faz com que o nosso planeta ele passe a ser mais cuidado, né? Faça com que essa destruição, ao longo do tempo, ela diminua, né? E a gente passa a ter uma vida mais saudável. Então, para que as gerações futuras não sofram mais do que nós já estamos sofrendo, nós temos que ter esses cuidados. Espero que tenham compreendido. Façam a leitura nos conteúdos e eu vou voltar já já com mais um conteúdo. Tenham todos uma boa tarde. Foi um prazer revê-los. Um abraço da professora